Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia, por acompanhar aqui este vídeo. Deus abençoe muito a sua vida. Quero aproveitar e te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir aqui este vídeo, deixar o seu comentário, o seu amém. Deus abençoe, salve Maria Imaculada! Vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho desta sexta-feira, terceira semana do tempo comum, hoje dia de Santo Tomás de Aquino, dia 28 de janeiro, pedindo também a intercessão deste grande santo. Evangelho de hoje segundo São Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos então refletir, meditar este Santo Evangelho de hoje. Jesus que nos fala à multidão, mas fala ao nosso coração, explicando que o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra, a semente da graça, que é semeada em nosso coração. Essa semente da graça, ela cai nas almas, e se nós não levantarmos dificuldades, colocarmos obstáculos na frente, ela vai crescendo. Essa semente, ela vai dar o seu fruto, mas depende de cada um de nós ir regando, ir fazendo a nossa parte, ir regando com as nossas orações, ir regando com a nossa liberdade, permitindo que Deus vá agindo, permitindo que essa semente vá crescendo, porque a graça de Deus, ela tem a sua vida, a sua força, que não é a nossa força, não somos nós que fazemos com que essa semente cresça, é o próprio Deus. Nós dormimos e acordamos e sem que a gente perceba, essa semente, ela vai germinando, ela vai crescendo, a gente não sabe como isso acontece, mas primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Isso mostra também que não é do dia para a noite, que a nossa conversão não acontece do dia para a noite. Olha, hoje eu me converti e já sou uma pessoa santa.
nós celebramos, vivemos a conversão de São Paulo, que era inimigo dos cristãos, perseguidor dos cristãos e depois se tornou um apóstolo de Cristo, um grande evangelizador, anunciador da sua palavra. Desta maneira, como aconteceu com São Paulo, foi um grande milagre. Ele saiu de perseguidor de cristãos e já em santidade, se colocando a serviço de Deus. Isso foi um grande milagre, mas normalmente a conversão ela acontece de uma maneira lenta. É dia após dia, as coisas vão acontecendo, aparecem as folhas, a espiga, e quantas vezes vamos caindo, vamos errando, vamos pecando. Mas, acima de tudo, que bom que podemos contar com a misericórdia de Deus. Que bom que podemos contar com o sacramento da confissão, buscar um sacerdote, apresentar a Deus os nossos erros, nos mostrarmos arrependidos e realmente, se estivermos arrependidos de nossos pecados, Deus pode nos curar, pode nos reerguer e nos colocar de volta nesse caminho de conversão, dessa semente que está se transformando, representando a nossa alma, que está em uma constante transformação rumo à santidade. Sede santos como o vosso Pai também é santo. Esse é o desejo de Deus e é isso que vai alegrando também a nossa caminhada. E ao mesmo tempo que essa semente é lançada em nossas almas, nós devemos ser propagadores dessa semente, lançar essa semente no coração dos nossos irmãos e irmãs, lançar a palavra de Deus que tem a sua fecundidade própria, que é infinita e que não é uma fecundidade nossa, não é devido às nossas belas palavras, não. Mas Deus que nos utiliza como instrumentos para lançar a sua semente que tem a sua própria fecundidade, que tem a sua própria vida, que pode transformar muitos corações. Isso nos dá também uma grande confiança nesse nosso processo de apostolado, quando estamos levando a palavra de Deus, porque nós sabemos que essa graça não é nossa, a graça é de Deus e nós somos instrumentos. E que bom que nós nos colocamos como instrumentos para levar esta graça, essa semente da palavra a tantos outros corações que necessitam disso. Inclusive na nossa própria vida interior. Isso nos enche de esperança, pois nos dá a saber que a graça de Deus, se nós não dificultarmos a sua ação, ela vai se realizando silenciosamente na nossa alma e vai acontecendo uma profunda conversão, ou seja, uma profunda transformação, quer nós estejamos dormindo ou acordados, a toda hora está fazendo brotar no nosso interior. Talvez agora, neste momento, estão acontecendo coisas aí no seu interior, ouvindo esta palavra, uma luz diferente vai te iluminando e vai te mostrando que você estava agindo errado, ou que você precisa mudar, que você precisa ser melhor nisso e naquilo. É Deus que vai nos inspirando, a ação do Espírito Santo vai nos inspirando para que a gente vá mudando. E a gente tem que se oferecer constantemente a Deus para que a graça dele vá agindo em nós, nos ajudando a sermos fiéis, isto é, cumprir o dever de cada momento nas pequenas coisas do nosso dia a dia, receber essa graça de Deus com grande abertura, disponibilidade, com docilidade, é se empenhar em realizar aquilo que o Espírito Santo está sugerindo na intimidade do nosso coração, da nossa alma. E quanto maior for a nossa fidelidade a essas graças, melhor vamos nos preparar para receber outras, maior a facilidade que teremos para realizar boas obras e maior a alegria que nós vamos experimentar, porque a alegria sempre está relacionada com essa correspondência à graça de Deus. Se estamos correspondendo à graça de Deus, a alegria é uma consequência natural, porque a gente vivendo na graça de Deus, o nosso coração, a nossa vida se enche de uma grande alegria. O Espírito Santo, ele nos concede inúmeras graças para que a gente evite o pecado, para que a gente viva na graça de Deus.
Recebemos incontáveis graças para santificar as pequenas ações do nosso dia a dia. E essas graças vão nos chegando numa forma de pequenas inspirações. Uma sugestão para eu perdoar aquela pessoa, para eu realizar uma reconciliação. Uma sugestão para eu ser uma pessoa melhor, para eu ser uma pessoa mais paciente. Sim, as pequenas coisas, os pequenos atos, para que eu realize um ato de caridade, de amor com alguém que está ali esperando, que está necessitando do amor de Deus, de uma luz inesperada sobre algo que nós temos que mudar em nossa vida. Se a gente for fiel a essas inspirações, desde manhã até a noite, ao longo do nosso dia, nós vamos terminar o nosso dia repletos do amor de Deus e do amor ao próximo. Tanto nos momentos agradáveis da nossa vida, como nos momentos que estamos mais cansados, sem forças, sem ânimo. Todos esses momentos são bons para darmos frutos, se permitirmos que a graça de Deus atue livremente em nossa vida. E a alma desta maneira vai se fortalecendo, na medida que nós vamos praticando, colocando em prática a graça de Deus. Todas as coisas realizando por amor e para o amor de Deus. Não vamos esquecer que esse processo é lento, né? As coisas vão acontecendo dia a dia, mas nós temos que ser pacientes, fiéis. Assim como o lavrador, ele é paciente, ele não desenterra a semente nem abandona o campo por não encontrar o fruto esperado no tempo que ele acha que seria já suficiente, bom, em menos tempo. Não, as coisas vão acontecendo no tempo de Deus. O lavrador sabe muito bem que deve esperar, que deve ir fazendo a sua parte, trabalhando a terra, contar com os dias frios, significando os dias de dificuldade, os dias que teremos mais cruzes, vamos sentir mais próximos o desânimo, a tristeza, contar também com os dias ensolarados, os dias felizes. Ele sabe que a semente ela vai amadurecendo pouco a pouco e sem que o lavrador perceba, já é tempo da colheita, esse tempo vai chegar. E em geral a graça atua como a natureza. Não podemos nos antecipar à graça, à ação da graça, mas naquilo que depende de nós, nós temos que preparar o terreno, temos que cooperar. Deus vai, sim, fazendo com que o fruto apareça, mas depende de nós ir preparando o terreno do nosso coração, estar sempre aberto à ação do Espírito Santo, acolher a palavra de Deus, vivê-la no nosso dia a dia, rezar e rezar muito. E é preciso que a gente tenha paciência. Olha o que São Francisco de Sales diz: é preciso que tenhamos paciência com todos, mas em primeiro lugar com a gente mesmo. A paciência começa conosco, calma, no tempo de Deus, e aí também estendendo essa paciência aos nossos irmãos e irmãs. Aquele filho, aquela filha, aquele neto, neta, sobrinho, sobrinha que está difícil a conversão, seja fiel. Persevere, vá fazendo a sua parte, vá preparando a terra, vá rezando por esta pessoa e creia, no tempo de Deus a conversão vai acontecer, os frutos vão aparecer, mas nós temos que ser fiéis e pacientes. Sejamos humildes também. Deus conta com as nossas dificuldades, inclusive com os nossos fracassos, viu? Mas espera as pequenas vitórias, mediante os fracassos, as quedas, espera o nosso reerguimento nele, buscá-lo para nos reerguermos. Vitórias que nós vamos alcançando ao longo da nossa vida, que provém de Deus, devido a essa ação do Espírito Santo. Então, dia a dia, vamos semear, vamos primeiramente ter essa semente no nosso coração, a semente da graça, e cultivá-la da melhor maneira. E a partir daí também lançar essa semente no coração de todos que estão à nossa volta, familiares, amigos, conhecidos e desconhecidos. E que você seja cheio da graça de Deus.
Muito obrigado pela sua companhia neste vídeo. Você gostou deste conteúdo? Te agradou? Te fez bem? Então, eu peço a sua ajuda deixando um joinha, um like no vídeo, o seu comentário, se inscrevendo no canal. Isso faz com que o YouTube sugira este vídeo para mais pessoas. Deus abençoe, salve Maria Imaculada!